Por volta dos anos 2000, quando reconheceram a demanda inevitável do inglês, principalmente no âmbito profissional, as pessoas começaram a buscar formas de aprender inglês. Naquela época não era tão comum quanto é hoje pagar por um professor particular. Então os cursinhos de inglês bombaram. E isso fez surgir uma nova demanda de professores para poder ensinar essa galera. Então, não havia professor suficiente formado na área de letras para suprir essa demanda, né? O que acontecia? Muitos cursos pegavam aquele aluno que tinha se destacado, que tinha concluído bem o curso, que falava em inglês legal, que já tinha viajado para fora, e poder dar aula para outros alunos. Alguns desses instrutores, muitos bem jovens inclusive, como eu comecei, perceberam nesse trabalho uma vocação. Então passaram a investir em carreira acadêmica, investir em estudo, para poder acessar melhor a aprendizagem dos alunos. Foi o que eu fiz. Eu tornei o meu trabalho como instrutora de inglês em uma carreira. Mas, gente, a verdade é que tem muito instrutor de inglês que faz isso só como um quebra-galho, para pagar as contas no final do mês. E eles não estão realmente se importando se os alunos estão aprendendo ou não. E isso não era só lá antigamente, continua agora. A verdade é que esse instrutor quebra-galho, ele não procura se aprofundar em didática, ele não procura novas formas de acessar a aprendizagem do aluno. E aqui eu quero aproveitar para abrir parênteses para esclarecer a diferença entre instrutor de inglês e professor de inglês. Inclusive, os cursinhos assinam a carteira como instrutor de inglês. No site Consultor Jurídico, eles definem que instrutor é quem transmite um conhecimento. Professor é quem orienta os indivíduos a alcançarem a profissionalização por meio de conteúdos e técnicas funcionais, complementando a educação com orientação ao aluno. E isso exige, uma formação acadêmica. Para que a pessoa seja reconhecida como professor, ela precisa investir tempo e dinheiro em um currículo que seja reconhecido. O professor, ele precisa de uma licenciatura, que é o que vai trabalhar a didática dele. Você saber um conteúdo não é sinônimo de saber transmitir esse conteúdo. Nesse mesmo site, o Consultor Jurídico, eles mencionam um caso de uma mulher que trabalhou com a carteira assinada como instrutora, e ao ser demitida com justa causa, ela entrou com uma ação contra a empresa onde ela trabalhava, alegando que ela exercia cargo de professora. Mas notem que o pedido de equiparação de atividades, de instrutora para professora, foi negado pela 20ª Vara do Trabalho de Brasília, porque foi alegado que a trabalhadora atuou exclusivamente como instrutora, já que o estabelecimento não presta ensino regular, tratando-se de entidade paraestatal que tem como finalidade organizar e ministrar cursos práticos e de especialização, e não de formação. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer um pode ser instrutor de inglês. É sério, se você sabe inglês, se você sabe falar bem, você pode chegar em um cursinho de inglês, fazer uma entrevista e talvez eles vão te contratar para poder dar aula. E a maioria dos cursos faz isso sem treinamento nenhum. Alguns ainda treinam os instrutores para poder colocar eles em sala, mas a maioria não. Eles pegam essa galera que sabe inglês e colocam eles para ensinar inglês. Mas saber inglês não é saber ensinar inglês. Para os cursos conseguirem dar conta dessa demanda de alunos, tiveram que contratar hordas de instrutores de inglês sem preparo, sem treinamento, sem didática, sem paciência, para colocar eles em sala e ensinar pessoas que muitas vezes tinham dificuldade de aprendizagem. Esses professores, lidando com salas de aula cheias de alunos mais perdidos que eles e muitas vezes com grandes números de turma, muitas turmas, acabam ficando, porque isso ainda acontece, acabam ficando sobrecarregados. Essa sobrecarga, por outro lado, reflete na forma que essa pessoa vai instruir o aluno dela. Gente, o que eu mais vi ao longo da minha carreira em cursinhos de inglês foram professores que debochando de alunos com dificuldade de aprendizagem. O professor falava: vai, amiga, eu vou reprovar fulano e ele vai virar seu problema, é problema seu, amor. Quero um na minha sala, não. Mas e quem se preocupava em acessar as necessidades desse aluno? Em entender qual eram as dificuldades dele para poder ajudar ele? Ninguém. Porque o que importa para um curso de inglês é que a maioria consiga. Se um falhar, aquele caso específico ali não importa, porque a maioria conseguiu. Então, os que não obtinham sucesso, os que ficavam para trás, eram considerados os errados. Eles eram, digamos assim, a escória. Como se o erro estivesse neles, e não no curso, na metodologia ou no instrutor despreparado que estava ali. Esses alunos carregam trauma para o resto da vida, porque eles não conseguiram fazer, por não terem auxílio, algo que é tão importante para o ser humano, que é acompanhar o grupo.
Então, muitas vezes, um aluno via a turma conseguir aprender, ele não conseguia, ele achava que o problema era dele, ele era o errado, às vezes reprovava, a turma seguia em frente e ele não. O professor, às vezes, quando ia sanar, tirar uma dúvida, era sem paciência, debochava do aluno. Agora, esses alunos que carregam esse trauma de não terem conseguido acompanhar e que enxergam o erro neles, será mesmo que o problema era eles? Falando com você agora, será mesmo que o problema foi você? Ou será que o problema foi um sistema sobrecarregado de instrutores de inglês despreparados para entenderem a sua dúvida e acessar o seu conhecimento? Talvez você não seja o problema. Talvez o problema seja algo muito maior e você ainda não tenha percebido. E você tenha sido a vítima disso. Então, que tal começar se perdoando hoje? Parando de dizer para si mesmo que você não consegue aprender. Talvez não tenham conseguido te ensinar. Fica aí esse questionamento.